Oi, gente, aula especial para vocês hoje. Marconi Física, aula The Number of the Two. O passeio hoje é lindo, termodinâmica na veia. Hoje a gente vai ver a primeira lei da termodinâmica aplicada a transformações gasosas. Tem um passeio na química, tem um passeio na matemática. Vamos partir para cima, sangue no olho, faca na caveira. Tudo bem? Pega aí o caderno, pega a água, isso aqui não pode faltar, tá certo aí? Pegando aqui os meus sabres de luz. E o tema começa o seguinte, vamos lá, hein? Primeira coisa, transformações gasosas. A gente viu na primeira aula nossa, quando o gás recebe calor, você lembra que tinha aqui uma fonte de calor. Esse gás, ao receber calor, ele fazia o quê? Ele usava parte desse calor que ele recebia, ele usava para fazer algo chamado realizar trabalho. Lembra que trabalho estava associado a transferência de energia com o meio, né? Mas associado a uma mudança de volume. Aí aqui também tinha a variação da energia interna. Tranquilo? Aula 1. Hoje, aula 2. Então vamos. Aí a gente vai aplicar isso, vai passear também, viu? Aquela equação geral dos gases, né? Gases perfeitos. PVT igual a Pó-Voltó, né? Que relaciona uma transformação gasosa, estado inicial, estado final. Se relaciona daquela forma, a gente vai também usar isso aí no tratamento gráfico. Não. Vamos começar? Lá vai. A ideia começa assim, o nosso passeio, né? Senta, que lá vem física. Vamos lá. Primeira coisinha. Nome transformação isobárica. Primeira coisinha, a essência. Deco. Um beijo, Deco. Isobárica. Iso igual. Bárica está associado à pressão. Então quer dizer que a transformação isobárica, a pressão se mantém constante. Então a pressão do início tem o mesmo valor da pressão do fim. Esse CTE já está sabendo que é a abreviatura de constante. Aí começa o sentimento. Olha para a equação de cá, azulzinha, que está aqui azulzinha, coberta de azulzinho, e entenda o seguinte. Se a pressão final e a pressão inicial são iguais, você vai poder fazer o quê? Simplificar, não? Se você faz isso, você chega em VT é igual a Votó. E aí, entrando forte na galera da matemática. Divisão antes é igual a divisão depois. A divisão se mantém constante. Quando a divisão de duas grandezas é uma constante, nós falamos que as grandezas são diretamente proporcionais. O que é que significa isso? Se essa daqui, gente, cresce, a outra cresce. Se essa daqui decresce, a outra decresce também. Tudo bem? Então vem comigo. Divisão é constante. Volume e temperatura vão ser diretamente proporcionais. Marconi, como é que fica isso? Vem comigo, vem cá, rapaz. Então quer dizer, se eu aumento o volume, eu vou estar aumentando a temperatura. Se eu reduzir o volume, eu vou reduzir a temperatura. São diretamente proporcionais. Estou sendo claro? Tá sim, Marconi. Então vamos. Agora vamos aprender construção de gráfico. Você que está acompanhando o canal, né? Tem as aulas comigo, né? Você está sabendo como é que faz o gráfico de uma grandeza que é constante. No caso, pressão constante. Como é que seria esse gráfico? Uma reta paralela ao eixo do volume. Você pode ter uma situação assim, olha agora, olha a setinha, saindo de um estado A para um estado B, está percebendo, filho de Deus, que você está mudando o volume, mas a pressão está o quê? Constante. Ou você pode ter assim, ó João, Romário, eu te amo, Romário. Você pode ter uma situação em que você tem isso aqui, ó. Você tem o sentido, né, agora para esse lado de cá, né, reduzindo o volume. Aqui você tem aumento de volume, mas a pressão se mantém constante. Vamos aprender a dar nomes. A prova cobra isso, tá certo? Vocês vão ver em química também. Isso aqui vocês vão ver dobrado. Tudo bem? Então vamos lá. Nome dessa transformação. Pensa comigo.
aumentando o volume. Se o volume aumenta, é uma expansão. Então você bota aqui bonitão, ó. É uma expansão, só que é uma expansão que ocorre a pressão constante. Então vocês estão agora, ó, cara a cara com uma coisa chamada de expansão isobárica. Tudo beleza? Tudo beleza, Marconi? Então massa. O nome dessa outra transformação. Eu estou diminuindo o volume. Então você fala, oxi, B. Você vai falar agora, ó, que isso aqui é uma compressão, só que é diminuição de volume, mas a pressão está constante. Então a compressão isobárica, que quadro cada vez mais lindo. Agora, ó, gente, a gente está falando agora construção de gráfico, falando de grandezas diretamente o que? Proporcionais. Continua os jogos. Agora vem um sentimento. Vamos agora falar da primeira lei da termodinâmica. Qual é? Vamos lá? Um gás pega calor, realiza trabalho, varia a energia interna. Tudo bem? Vou pegar aqui, ó, e cobrir isso aqui para ficar bem bonito. Depois que você vai fazer no seu caderno, você vai fazer uma coisa linda, com marca-texto, fazendo coisas lindas, lindas, lindas. A física é linda demais. Agora, olha, vamos pensar comigo? Vem cá. De A para B, o que é que você está fazendo aí? Bora, me ajuda. De A para B, a gente está fazendo o quê? Aumentando o volume. Estou sendo claro? Então venha. Você está dizendo o que, Marconi? Eu estou aumentando o volume, que é uma expansão. Se eu aumento o volume, o que é que acontece com a temperatura? Aumenta, porque são proporcionais. Então quer dizer que quando o gás sofre uma expansão isobárica, ele aumenta o volume e aumenta a temperatura. Tá claro? Vamos dar mais coisas. Análise gráfica. Olha, se eu vier agora de A para B, agora nesse sentido, você está reduzindo o volume. Ô, gente! Se eu reduzo o volume, eu também vou reduzir a temperatura. São proporcionais. Aí agora vem o passeio, fechamento da transformação isobárica. Eu, com vocês, nós vamos fazer um passeio bonito. Qual é o passeio? Vocês vão me dizer, sinal do trabalho, sinal da variação da energia interna, sinal da quantidade de calor e análise sobre essas grandezas. A gente vai bem passear com isso. Mesma coisa com vocês, então vamos fazer aqui, saber de quanto é a variação do sinal e quem é o sinal do calor. Primeira coisinha, me ajuda. Não esquece, trabalho, aula 1 de termodinâmica está associada à mudança do volume. Lembra? Expande, trabalha mais. Comprime, trabalha menos. Volume não muda, não há realização de trabalho. Então vamos fazer o seguinte, de A para B, tem trabalho? Sim. O gás está expandindo. Se eu quisesse calcular esse trabalho, o que é que a gente faria? Propriedade. Lembra disso? O trabalho seria essa área. Mas eu só quero saber o sinal. Como eu estou expandindo, eu posso dizer então que o trabalho vai ser positivo. Tudo bem? Vamos lá, expansão. Energia interna, aula 1 de termodinâmica. Lembrando, só para te lembrar que a energia interna é função da temperatura. Então venha comigo. De A para B, o que é que está acontecendo com a temperatura? Me ajuda. Volume cresceu, temperatura cresceu. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Significa dizer que a variação dela vai ser positiva. Oh, gente, me ajuda aqui. Se essa coisa é positiva e essa outra coisa é positiva, a soma delas vai ter que sinal mais. Então quer dizer que se isso é mais e isso é mais, o calor é a soma, o calor vai ser positivo. Tudo bem? Aí agora tem comentário de Marconi para te ajudar na prova. Sangue no olho, faca na caveira. Trabalho positivo quer dizer o quê? O gás realiza trabalho sobre o meio. Beleza? Delta O positivo. O gás é aquecido. A temperatura dele aumenta. Tudo bem? Calor positivo. O gás recebe calor do meio. Tudo bem?
Esses termos você tem que saber, tá claro? Então vamos. Agora, vem pra cá. Se eu quero calcular o trabalho, gente, mesma coisinha. Você vai descobrir o que aqui? Área. Só que agora é uma compressão. Se é uma compressão, trabalho está associado à mudança do volume. Se comprime, o trabalho é menor que zero, o trabalho é negativo. Continua com o Marconi. Olha que coisa bonita desse quadro. Se eu venho de A para B, eu estou reduzindo o volume. Então eu reduzo a temperatura. Mas a energia interna é função da temperatura. Baixa a temperatura, baixa a energia interna. Se a energia interna diminui, a variação dela vai ser negativa. Tudo bem? Tudo bem, Marconi. Então vamos. Agora vem cá. O trabalho é menos. E a variação da energia interna é menos. Se eu somo duas coisas negativas, dívida mais dívida, J dá mais dívida. Então isso aqui vai dar o quê? Menos. Calor passa a ser negativo. Como é que o rapaz vai falar na prova? Vamos passear todinho? Vamos. Trabalho negativo. O meio realiza o trabalho sobre o gás. Segunda coisa. Variação da energia interna negativa. Quer dizer que a energia interna baixou. Se ela baixa, quer dizer que houve um resfriamento. A outra, calor deu negativo. Quer dizer que o gás está cedendo calor para o meio. Tudo bem? Gente, nesse momento, vocês vão copiar o quadro, beber uma água e voltar, que vem as outras transformações. Miau! Já bebeu água, já comeu hot dog, comeu cuscuz, não é isso? Agora vem segunda transformação gasosa, processo chamado de isovolumétrico. Só que repare, anota aí, lembra que além de ser chamado de isovolumétrico, a prova pode chamar de quê? J, exatamente, isométrico. Gustavo, qual é o outro nome? Transformação isocórica. Então, processo isovolumétrico, processo isocórico ou processo isométrico, volume constante. Bora passear? Vamos passear. Os jogos continuam. Qual é a ideia? Você tem um gás agora, ó, que vai receber calor de uma fonte, só que tu tá colocando, ó, uns pinos para esse êmbolo não sofrer elevação, não vai? E a outra consideração, não vou levar em conta dilatação volumétrica do recipiente, porque o volume de um gás corresponde ao volume do recipiente que o contém. Então não vamos considerar mudança de volume. Tá claro isso? Então vem. Quer dizer o quê? O volume do início é igual ao volume do fim, o volume se mantém constante. Entrando na química sem pena. Clécius, um beijo. Sou Edmundo, um beijo. Vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: se você olhar para essa equação lá de cima e observar que o volume é constante, o que é que acontece? Volume do início e do fim são iguais. O que é que você faz? Corta o volume. Aí tu vai ter isso, ó. V sobre T. Gente! É isso? Claro que não, gente. Tá dizendo ali que quem é que é constante? É o volume. O volume corta, fica quem? P sobre T é igual a pó sobre Tó. Aí agora o passeio começa bonito. Vem cá comigo. Não esquece. Lembrando, lavagem cerebral. Se a divisão é constante, a gente viu nesse instante. Divisão constante. Grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer que pressão e temperatura, quando o volume é constante, são proporcionais. Então, onde eu tiver maior pressão, eu tenho maior temperatura. Onde eu tiver menor pressão, eu vou ter menor temperatura. Estou sendo claro, pessoal? É isso aí. Salam aleikum. Vamos lá. Então agora vamos partir. Vem cá. Olha o que eu te mostro agora. Pergunta para vocês. Vem cá. Não esquece. Quando a gente observar essa transformação agora,
Eu quero que você olhe para a primeira lei da termodinâmica. Conservação da energia. Preciso da sua ajuda. Qual é a ideia? Vem cá, gente. Se o volume não muda, não vai haver realização de quê? Trabalho. Trabalho só tem se tiver mudança de volume. Então, não haverá trabalho. Gente, se não haverá realização de trabalho, como é que vai ficar a equação lá de cima? Bom, não tem trabalho. Então, quer dizer o quê? A primeira lei da termodinâmica vai ficar como? Todo calor vai ser usado para variar a energia interna do gás. Tudo bem? Então, todo calor é usado para variar a energia interna do gás. Tá massa? Fica esperto que nas questões que vão vir, isso aparece. Então, fica esperto. Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Então, quer dizer que não tem trabalho. Não. Então, o calor que o gás recebe vai variar a energia interna dele, já que não tem trabalho. Agora, como fazer o gráfico? Gente, volume constante. Eu vou mudar a pressão, mas o volume não sofre alteração. Como é que eu posso ter? Eu posso ter uma coisa assim, bonitona assim, ou eu posso ter outra coisa bonitona assim. Vocês vão me ajudar. Vocês estão percebendo que eu saio de A para B, eu saio de A para B. Aqui, o que é que eu estou fazendo quando eu saio de A para B assim? Bora, me ajuda. Jota, bora, Rodolfo. Beijo, Rodolfo. Eu estou aumentando a pressão. Mas vem cá. Se eu aumento a pressão, o que é que eu faço com a temperatura? Aumento. São proporcionais. Então, aumento a pressão e aumento, consequentemente, a temperatura. Então, entre A e B, a temperatura de B é maior que a temperatura de A. Porque a pressão de B é maior que a pressão de A. Tá claro? Então, se eu dobro a pressão, eu dobro a temperatura. Triplica a pressão, triplica a temperatura. São proporcionais. Então, vamos. Agora, se eu faço isso aqui agora... Oh, que lindo, gente! Que lindo, velho! Olha, que lindo! Eu estou fazendo o quê? Reduzindo a pressão. Mas se eu reduzo a pressão, eu vou reduzir a temperatura. Porque são proporcionais. Agora vem o sentimento. A gente vai fazer, já construí o gráfico com vocês, aí vai fazer o que agora? Analisar a primeira lei, porque eu quero saber. Trabalho. Gente, lembra de uma coisinha, só porque isso aqui você não pode esquecer, não esquece que a energia interna de um gás, isso aqui eu vou falar 1000 vezes para você não esquecer, é função de quem? Da temperatura. Só muda a energia interna se mudar a temperatura. Então vem comigo, bora. Vamos lá agora. Quero que vocês me digam sinal do trabalho, sinal da variação da energia interna e sinal do calor. Vocês vão falar comigo agora as 3 grandezas que são envolvidas na primeira lei. Me ajuda aqui, vai. Tem trabalho? Não. Não há trabalho. Ó, não há trabalho. O volume se mantém constante. Quem muda é a pressão. E o trabalho está associado à mudança de volume, tá certo? Então, trabalho, não há trabalho. Show. Agora me ajuda. De A para B, o que é que está acontecendo com a temperatura? Está aumentando. Ó, eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. E a energia interna é função da temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a energia interna. Se a grandeza aumenta, a variação dela vai ser positiva. Tudo bem? Tudo bem. Então, massa. Vamos lá, Jennifer. Kátia, Flávia, vamos lá. Agora, olha, quem vai ser o sinal do calor? Gente, se o calor e ΔU são iguais, se ΔU é positivo, o calor vai ser o quê? Positivo. E aí, do lado de cá, se a temperatura cai, a energia interna cai. Variação dela, negativa. Calor e ΔU são iguais. Se ΔU é negativo, calor é negativo. Agora, fica esperto no que eu vou te falar agora. ΔU positivo significa o quê? Anote isso. Aquecimento. Então, nessa transformação, houve um aquecimento. Outra coisinha. O calor foi positivo. Quer dizer o quê? Que o gás recebeu calor. Tá claro? O gás recebeu calor. Por isso que o calor é positivo. Lá de cá, não há trabalho.
mas a variação deu negativa. Se a variação deu negativa, é porque a temperatura diminuiu. Processo de resfriamento. Fique esperto na questão, viu? Resfriamento. E calor negativo, o gás cedeu calor. Tudo bem? Gente, para o vídeo. Vá agora tomar o quê, velho? Vai comer um cuscuz com ovo. Mas também não, né? Beba água e volta. Copia, vou dar o tempo de você copiar. Copia aí, que a vida... Tudo bem, Jennifer? Certo, tudo bem. Então copia direitinho aí, vai. Já voltei para a terceira transformação. Tudo bem com vocês aí? Terceira transformação gasosa. Sem pena. Mantenha seu ritmo de estudo. Você não vai deixar isso se perder de forma nenhuma. Isso está entrando aqui em você. É seu. Tá massa? Partir para cima, hein? Transformação isotérmica. Vamos lá. Pegando os sabres aqui. Continuando. Vamos lá. Primeira coisinha. Isotérmica. Deco já está sabendo disso. Deco já está sabendo. Iso igual térmica, temperatura. Então eu posso dizer que nessa transformação, temperatura do início é igual a temperatura do final, ela se mantém constante. Vem comigo aqui, ó. Se a temperatura é a mesma, você vai poder, ó, cortar a temperatura. Se você corta a temperatura, vai ficar como? PV é igual, olha o que vai ficar agora, hein? PV é igual a pó. Aí agora vem o sentimento. Quando o produto das grandezas se mantém constante, a gente escreve assim, ó, lá na matemática, ó, entrando na galera da matemática com força. Quando o produto é constante, essas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais. Se uma cresce, a outra decresce. Se uma decresce, a outra cresce. Na mesma proporção. Então, se eu dobro uma, a outra reduz a metade. Se eu triplico uma, a outra se reduz o quê? A terça parte. Olha essa proporção. Tudo proporção inversa. Então, mano. Então, quer dizer o seguinte. Se eu aumento a pressão, eu reduzo o volume. Se eu reduzo a pressão, eu aumento o volume. São inversamente proporcionais. Tudo claro, Jennifer? Pamela, tudo bem? Vitor, beijo aí, Ivo. Ana Cristina, beijo. Vamos lá. Agora, olha o que você vai fazer aqui agora. Olhando essa imagenzinha aqui. Pensa comigo. Tem sentimento. Tem sentimento. Olha para a primeira lei da termodinâmica e vamos lá. Você lembra, as suas células sabem que a energia interna de um gás é função de sua temperatura. Marconi, filho de Toninho e Beto, caçador de calango do Agreste, quer te dizer o seguinte: se a temperatura não muda, a energia interna não mudará. Quer dizer o que pra gente? A variação da energia interna vai ser quanto? Zero. Guarde isso no seu coração. Agora você vai me ajudar. Vem cá. Se delta U é zero, isso aqui some, ó. Some. Se delta U é zero, vai ficar o que então? Todo calor, ele vai se converter em trabalho. Calor pode se converter em trabalho totalmente? Pode, viu? O que a gente vai ver no futuro próximo é que ciclicamente não pode. Você vai entender daqui a pouco que é um processo cíclico. Mas uma transformação gasosa, o calor pode se converter integralmente em trabalho. Pode. Nome da transformação, isotérmica. Tá massa, gente? Tranquilo aí, Pacífico? Beba água direitinho aí, tá massa? Copia, faz resumo, faça bem bonitinho, faça aqueles marca-texto, faça isso aí que ajuda. Thundercats, não posso gritar muito, senão aí pode dar problema com o condomínio. Venha comigo agora. Esse gráfico, como é que você vai fazer esse gráfico? É famoso, viu? Esse gráfico aí é uma transformação isotérmica, né? Esse isoterma é um isoterma, que é uma hipérbole. Olha o nome, hipérbole. Olha como é que é o gráfico, essa curva bonitona. Você está percebendo que quando eu aumento o volume, eu reduzo a pressão.
Se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão. Ó, olha direitinho aqui, ó. Para essa pressão, eu tenho quem? Eu tenho bonitinho aqui, bem aqui embaixo para você. Para essa pressão, eu tenho esse volume. Para essa pressão, eu tenho esse volume. Tudo claro? Você está percebendo que quando eu saio daqui para cá, eu faço o quê? Reduzo a pressão. Mas quando eu saio daqui para cá, eu aumento o volume. Inversamente proporcionais. Tá massa aí? Então vamos lá. Agora não esquece. Transformação isotérmica quer dizer o seguinte. Todos os pontos que estão em cima dessa curva, eles apresentam a mesma temperatura. Transformação isotérmica. Temperatura se mantém constante. Você varia a pressão e varia o volume. Mas a temperatura não varia não, viu, meu filho? Todos os pontos aqui em cima apresentam a mesma temperatura. Eu posso ter uma setinha assim, que hoje tem nome. Peraí, Marconi. E na transformação isovolumétrica não tinha expansão nem compressão. Lógico, né, filho de Deus? Se o volume não muda, não pode falar expansão nem compressão, né? Mas aqui pode, viu? Vou me ajudar aqui. Olha bonitinho. Tô saindo de A e tô indo para onde? Para B. Gente, eu posso fazer a mesma coisinha, só que invertendo a setinha. Tá vendo, ó? Para ficar bonitinho, para você, ó, fazer igualzinho, bonitinho. Quem não tem coordenação motora, pega a régua, tá massa? Faz bonitinho assim, para também, às vezes, fazer uma coisa que você mesmo não entendeu, que você desenhou. Então, repare. A e aqui o que? B. Vamos dar nome? Vamos, Pamela. Nome. Se eu faço isso, eu estou aumentando o volume. Então isso vai ser o que? Uma expansão. Não esquece. Em cima dessa curva, que é o hipérbole, onde todos os pontos apresentam temperaturas iguais. Que se aqui for 100 Kelvin, aqui é 100 Kelvin, 100 Kelvin, 100 Kelvin, 100 Kelvin, 100 Kelvin. Tá massa? Não esquece. Temperatura constante. Muda a pressão, muda o volume, mas a temperatura não muda não. Tá massa? Sobre a isoterma. Nome. Expansão, onde a temperatura se mantém constante, você vai dar o nome de transformação. Expansão isotérmica. Tudo massa? Então massa. Vem cá. Agora, quando eu saio de A para B, aqui vocês estão enxergando que eu estou fazendo uma compressão. Só que uma compressão onde a temperatura se mantém constante. Então, vocês estão vendo agora aí, ó, entrando na casa de vocês, a compressão isotérmica. Tá massa? Ô, gente, eu já fiz um paralelo com a química. Eu já fiz aqui, ó, matemática para lembrar. Eu apliquei a primeira lei da termodinâmica. Esse assunto é lindo, né? Tá faltando aquela passagem que você já sabe qual é. Qual é a passagem? É essa mesmo. Tudo bem? Ó, não esquece. Eu posso, se eu diminuo a pressão, não é verdade? O que acontece aqui? Eu aumento o volume. Aqui eu estou fazendo o que? De A para B, eu estou aumentando a pressão. Então o que acontece? Eu reduzo o volume. Tudo bem? Só para olhar, interpretação gráfica. Bora continuar. Você vai fazer o que? Aquilo que você está pensando em fazer. Trabalho, sinal de ΔU, sinal do calor. E depois aquele bate-papo sobre como ele fala nas questões disso. A mesma coisa aqui, ó. Você vai entender isso aqui, vai brocar. Depois tem as questões, viu? Só para lembrar. Ainda tem muito para dar hoje ainda. Sai daí não, viu? Ó, trabalho, sinal de ΔU e sinal do calor. Primeiro, bora. Eu vou logo para ΔU. Por que ΔU? Bom, porque a energia interna é função da temperatura. Se não muda a temperatura, ΔU é quanto? Zero. ΔU é quanto? Zero. Trabalho. Pega o nome em cima. Expansão, lembra? Se é uma expansão, o trabalho é positivo. Então, trabalho maior que zero, o trabalho é mais. E o sinal do calor, calor e trabalho são iguais. Então, se o trabalho é positivo, o calor também vai ser positivo. Como é que a gente fala isso mesmo? Trabalho positivo, o gás realiza trabalho sobre o meio. Tudo bem? Calor positivo, o gás está recebendo calor. Tudo bem? Ele recebe calor. Não esquecem, ele recebe calor. Trabalho aqui agora, já estou na outra transformação. Se é uma compressão, o trabalho é negativo.
Se trabalho e calor são iguais, se o trabalho é negativo, o calor também vai ser negativo também. Tudo massa? Aqui o que é que você fala? O meio realiza trabalho sobre o gás. Se o calor é negativo, o gás está cedendo calor para o meio. Tudo bem? Gente, tem mais coisinhas para eu dar hoje. Para aí agora o vídeo. Vai beber água. Prepara, que tem mais coisa. Os jogos não param não, gente. Marconi Física agora chegou para você com a quarta transformação gasosa. Qual o nome? Transformação adiabática. Vamos passear, ó. Água, beba água direitinho aí. Parou o vídeo, já fez, tá montando seu esqueminha, copia tudo direitinho, tá certo? Depois vem as questões que a gente vai partir para cima, vai dar uma clareada boa na sua cabeça. Tudo bem? Vamos lá. Pegando aqui os sabres aqui, vamos lá agora. Quarta transformação, qual o nome? Transformação adiabática. Aí eu preciso de sua ajuda logo. Primeira coisa é o seguinte, ó. Existe uma relação entre pressão e volume que vale para a transformação adiabática. Teremos uma questão interessantíssima, então fica de olho aí no canal, fica de olho. Tem uma questão linda que eu vou falar sobre essa relação. Tudo massa? Qual é a ideia? P vezes volume, ó. Se fosse PV igual a POV, seria isotérmica, não foi? Só que aqui é PV, aqui o V fica elevado a um expoente chamado gama. Tem nome, chamado expoente de Poisson. Vamos lá, é expoente. Quem é esse expoente? É a razão, Czinho. Você lembra de Czinho? Lá de calorimetria, calor específico. Esse índicezinho P que aparece indica uma transformação a pressão constante. Fica atento. Czinho de novo, calor específico. O V que aparece como índice, volume constante. Então, quem é o gama? É a divisão entre o calor específico, a pressão constante, dividido pelo calor específico, a volume constante. Isso daqui é maior que 1. Fica atento na questãozinha que eu vou fazer lá na frente. Esse resultado vai ajudar a gente a compreender, interpretar melhor o gráfico. Tudo massa? Então, espere, tem questão lá na frente para a gente passear mais sobre isso. Gama, expoente de Poisson. Gama, razão, C sobre C, só que C é a pressão constante, Czinho é a volume constante. Que já estou te dizendo de antemão que é maior que 1. Tem uma questão da UNEB linda, que a gente vai fazer sobre isso, nos exercícios. Sai daí não, mas vamos lá. Agora vamos lá, ali é para construção gráfica. Vem aqui comigo. Adiabático, isso, J, Ellen, exatamente. Palavra adiabático, lembra? É um sistema isolado termicamente, não vai permitir troca de calor. Então, a quantidade de calor no processo vai ser quanto? 0. Aí o que é que eu quero que você não esqueça. Se o calor é 0, como é que fica a primeira lei da termodinâmica? Vamos lá, vamos lembrar. Lembra? Calor é igual a quem? Ao trabalho mais variação da energia interna. Só que não haverá troca de calor. Então isso aqui é 0. Vai ficar 0 é igual a trabalho mais ΔU. Se eu passar 1 para lá, você vai chegar que trabalho vai ser menos ΔU. Guarde isso no seu coração, que a gente vai discutir isso aqui daqui a pouco na análise gráfica. Tudo massa até agora? Beleza. Sangue no olho. Faca na caveira, velho. Sangue no olho. Vamos lá. Agora, olha. O que quer dizer? Trabalho e variação da energia interna tem sinais opostos. Se um é mais, o outro é menos. Se um menos, o outro é mais. Mas vamos entender isso já melhor. Não sai daí não. Vamos lá. Trabalho é menos ΔU. Só para lembrar mais. Você lembra a lavagem cerebral. Que a energia interna de um gás ideal é função da temperatura. Você agora vai, com Marconi, aprender a desenhar uma curva, que é a adiabática. Tudo bem? Ela é uma hipérbole, só que com um grau de inclinação diferente da isoterma.
Sabe aí não. Pera aí. O que é que eu quero dizer com isso? É o seguinte. Vou começar desenhando duas isotermas, viu? Já com certa maldade. Eu vou dizer por que essa maldade, ó. Aqui é uma isoterma. Quer dizer o quê? Todos os pontos que estão em cima dela apresentam a mesma temperatura. Desenhei outra isoterma. Ó, aqui está outra isoterma. Todos os pontos que estão em cima dessa têm a mesma temperatura. Mas as isotermas vermelha e azul são distintas. As temperaturas delas são diferentes. Aí a gente lembra um pouquinho de química. Vem cá, lembra? Aquela equação chamada equação de Klepper. Exatamente, Klepper. Isso, essa equação. PV, olha como a gente está entrando na química com força. PV igual a nRT. Vocês estão entendendo que quanto maior o produto pressão vezes volume, maior vai ser a temperatura. Já que N é o número de mols e R é uma constante. Então, para o gás, o mesmo gás, o N e o R são iguais. Então, quer dizer, quanto maior pressão e volume, produto, maior é a temperatura. Dessas duas curvas, qual é a curva que tem maiores pressões e maiores volumes? É a de cima. Então, essa daqui tem uma temperatura maior que a de baixo. Tudo bem? Elas são isotermas. Há temperaturas distintas. A que está mais acima tem maior temperatura do que está mais abaixo. Então, é que eu vou usar logo no futuro em máquinas térmicas. Já vou começar a usar hoje, ó. Eu vou chamar isso aqui de TH e aqui de TC. Esse H do inglês, hot. Essa é a quente, né? Quente. E aqui TC, cold, frio. Quando você liga uma à outra, olha, gente, essa curvinha é a diabática. Então, massa para fazer outra, para treinar? Então, vamos, ó. Tem duas isotermas, duas. Eu já fiz de maldade, já percebeu de maldade? Eu falei, vai. Isso mesmo, ó. Essa daqui tem maiores pressões e maiores volumes. Então, essa é que tem maior temperatura, hot, e essa é a cold. Quando eu ligo uma à outra, eu tenho quem? Essa curva pretinha ali é a diabática. Ô, gente, aí agora eu já aprendi a desenhar a transformação adiabática. Vocês estão percebendo que eu tenho dois sentidos. E aí vão aparecer aqueles nomes que vocês já estão craques. Vamos lá. A e aqui B. Aqui embaixo A. Quem é seu nome? Meu nome é B. Então, vamos. Já dá para dar um nome? Me ajuda aí, vai. Aqui eu estou aumentando o volume, mas estou diminuindo a pressão. Aqui eu estou diminuindo o volume, mas eu estou aumentando a pressão. Se eu estou aumentando o volume, isso aqui vai ser uma expansão. Olha que lindo. Expansão adiabática. Olha que massa. Expansão adiabática. Tudo bem? Tudo bem, rapaz. Aqui já vai ser o que, gente? Ó, uma compressão onde não há troca de calor. É uma compressão adiabática. Tá show? Agora vem o passeio. Tá todo mundo esperando, aquele passeio bonito. Vocês vão me falar o que aí? Tá, já tá sabendo, né? Exatamente isso é o que eu quero que vocês me digam. Além de saber o sinal, interpretar o resultado que vai aparecer. Primeiro, trabalho. Tem ou não trabalho? Tem. Lembra? E se eu fosse calcular esse trabalho pelo gráfico, ele seria quem? A área da curva. Tudo bem? Ó, a área. Essa areazinha é o trabalho. Mais coisinha para você, para lembrar. Vamos lá. Mais coisinha. Se é uma expansão, o que acontece com o trabalho? Trabalho maior que zero é um trabalho positivo. Expansão. Delta U vai ser negativo. Lembra? Trabalho e delta U tem sinais opostos. Gente, vem cá. Se eu estou saindo de cima para baixo, eu estou saindo da isoterma que tem maior temperatura para a isoterma que tem menor temperatura. A temperatura baixa. E se é baixa, a variação da energia interna é negativa. Tudo bem? É que nem na estômago. Várias maneiras de se interpretar. E o calor, não há troca de calor, porque o processo é o quê? Adiabático. Cabe uma análisezinha aqui, né, cara? O que significa isso, Jesus? O trabalho é positivo,
quer dizer que o gás está realizando o trabalho. Mas aí ele não recebe calor do meio. Então ele vai usar a própria energia dele para levantar o êmbolo. Se o gás levanta o êmbolo com sua energia interna, ele vai diminuir a energia interna para poder realizar trabalho. Por isso que o ΔU é negativo. A física é linda demais. Agora vamos lá de cá agora. Com opressão, trabalho negativo, tudo bem? Se o trabalho é negativo, ΔU é positivo, porque os dois têm sinais opostos. ΔU vai ser mais. Não há troca de calor, calor é zero, tudo bem? Agora vem cá, olha o que acontece, só para a gente começar a lembrar disso. Vou pegar aqui esse. Trabalho positivo. O gás realiza trabalho sobre o meio. ΔU é negativo. Se a energia interna diminui, a temperatura diminui. O gás é o quê? Resfriado em uma expansão adiabática. Tá massa? Mais coisinha para você. Trabalho negativo. O meio realiza trabalho sobre o gás. ΔU positivo. Energia interna aumenta. Temperatura aumenta. Quer dizer que é um aquecimento. Tudo show? Vocês vão fazer agora o quê? Copiar esse quadro lindo que tá aqui. Tá certo? Porque eu quero falar mais de uma coisinha com vocês. Fechando a nossa aulinha de hoje, número 2 de termodinâmica, para fechar bonito para vocês. Chega lá no canal, comenta os vídeos, tá certo? Que aí vai ajudar a gente até melhorar mais. Ou então coloque lá um tema que você gostaria que a gente colocasse, tá certo? Porque a gente vai continuar alimentando. Fechando a aula de hoje, aula The Number of the Two, termodinâmica, processos cíclicos. Isso aqui lá na frente vai emocionar vocês, vai emocionar todos vocês. Sabe por quê? A gente vai ver que isso aqui vai estar associado a duas coisas que a prova cobra: máquinas térmicas e os refrigeradores. Tudo bem? Botou a explosão, né, interna, tem um mecanismo que a gente vai ver como é que funciona, a termodinâmica das máquinas e também da geladeira, os refrigeradores. Então, guarde que vem coisa bonita pela frente. Mas vamos lá. Processo cíclico. Vamos começar? Vamos lá. Diagrama pressão-volume. Olha o que está acontecendo. Você tem uma transformação cíclica quando você sai de um estado e depois você retorna para o mesmo estado de onde você partiu. E você vai parar aqui, ó, na ida, caminho de ida e caminho de volta. Tudo bem? Já tem uma coisinha que eu quero que você guarde no coração, viu? Se eu saio do mesmo estado e volto para o mesmo estado, a temperatura, lembra, a energia interna é função exclusiva da temperatura, é uma função de estado. Se a temperatura de partida e de chegada são iguais, no ciclo não há variação da energia interna. Guarde isso no coração, viu? No ciclo, ΔU é zero, porque você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Lembra que a energia interna, ela não depende da transformação, só depende do estado inicial e estado final. Trabalho depende, viu? E fique esperto, tem umas questõezinhas que a gente vai mostrar isso aí, que o trabalho depende do caminho. Tudo bem? Energia interna, não. Se eu saio de um lugar e volto para o mesmo lugar, meu filho, não há variação da energia interna no ciclo. Já vou botar logo aqui, bota logo. No ciclo, tanto no ciclo no sentido horário, ou se você tiver um ciclo no sentido, olha agora, anti-horário, não importa. Caminho de ida, caminho de volta. Se eu saio de um ponto e volto para o mesmo estado, não há variação de energia interna no ciclo, horário ou anti-horário. Guarda isso no coração. Agora vem cá comigo. Trabalho depende. Olha o que eu vou te mostrar. Se eu quero calcular o trabalho total do ciclo, você pode separar em ida, olha como a física é linda, e volta. Separe a ida e a volta. E use aquela coisa que você guardou, né, que é importante. Propriedade gráfica. Qual é a propriedade, Jota? Trabalha a área. Exatamente. Trabalha numericamente essa área aí. Então, ó, nessa ida, quem seria o trabalho? Seria a área dessa figurinha. Tudo massa? E me diz uma coisa.
Positivo ou negativo? Bora. Bom, se eu faço isso, eu estou saindo daqui e vindo para cá. Eu estou aumentando o volume. É expansão. Então, o seu coração está dizendo que esse trabalho 1 é um trabalho positivo. Tá massa? Show! Só que quando eu volto, trabalho depende do caminho, viu? Trabalho depende do caminho. Energia interna, não. Energia interna só depende da temperatura inicial e final. Trabalho depende do caminho. Se você fizer isso aqui, ó o que acontece. Ah, vai ser essa área. Só que você concorda aí, sangue no olho, faca na caveira, que quando eu volto, esse trabalho 2 é um trabalho menor que 0, é um trabalho negativo. E se eu perguntar para você, quem é que vai ser o trabalho no ciclo? Vai ser quem, gente? A soma do trabalho da ida com o trabalho da volta. Só que aí, me ajuda. Esse daqui é mais. Ó. Só que na volta o trabalho é o quê? Menos. E aí, Rodolfo? A ida e volta tem sinais diferentes. Vai subtrair, né? E manter o quê? Vem cá. Quem tem o maior módulo? É o 1 ou 2? Exatamente. Esse trabalho é maior que esse. Então o trabalho positivo ganha do trabalho negativo. É massa? Então o trabalho total do ciclo vai ser maior que 0. Agora tem um momento Justin Bieber. Gente, vocês entendem que se eu pegar isso tudo e subtrair disso, vai dar a área da figura de dentro? Olha. Se você pegar isso tudo e tirar isso, você está subtraindo quem, Jota? Você está subtraindo esse pedacinho que é aqui. Então, se eu pego isso tudo e tiro isso, vai dar a área do ciclo. Então, Marconi quer dizer, cai, passará, derradeiro ficará. Se o cara perguntar para você, a partir de hoje e até qualquer dia que você precisa usar, o trabalho do ciclo vai ser quem? A área do ciclo. É essa área que vai aparecer lá, a área da figura fechada. Eu não preciso separar ida e volta. Se ele perguntar na prova, acha o trabalho do ciclo, você está aprendendo com Marconi que basta se calcular a área da figura. Aí pode ser um triângulo, um trapézio, um retângulo. Vem as questões para você aprender a calcular comigo. Tudo bem? Mas por enquanto, entre em você. O trabalho do ciclo é a área do ciclo. E vai ser um trabalho positivo, porque a área, nesse caso, eu calculei o ida e volta e vi que o trabalho positivo é maior que negativo. Tudo massa? Então vamos. Ah, gente, tem mais... Aí, agora já foi. Vem cá comigo agora, lá. E se eu andar no sentido anti-horário? Vamos lá. Você vai fazer o quê, ó? Isso aqui vai ser a sua caminho 1, ó, caminho 1. E esse pedacinho daqui, que vai ser o caminho o quê? 2. Aí já foi. Quem aí seria o trabalho do ciclo? Mesma ideia, qual é? Se eu quero calcular o trabalho do ciclo, eu calculo o trabalho da ida e somo com o trabalho da volta. A ida, olha quem é a ida agora, vai ser esse trabalho. Só que como eu estou vindo para a esquerda, é uma compressão. Então esse trabalho de verdinho agora vai ser um trabalho negativo. Agora olha, quando eu volto, vai ser essa aqui agora que vai ser a área, ó, essa. E como eu estou expandindo, esse trabalho 2 é um trabalho positivo. Tudo massa? Ô gente, isso aqui é negativo e esse outro é positivo. Mas o negativo, ó, supera o positivo. Então quer dizer que o trabalho todo vai ser menos. Tá claro? O trabalho negativo tem maior valor em módulo do que o trabalho positivo. Então o negativo vence. Então quer dizer que quando o cara pedir para você achar o trabalho do ciclo, você vai, de novo. Se eu pego isso tudo e tiro isso, dá quem? A área daqui de dentro. Então se o cara perguntar o trabalho do ciclo, não precisa ficar calculando ida e volta. Não. Você vai achar a área da figura. Essa figurinha aqui já dá o trabalho. Mas lembra, o trabalho vai ser a área do ciclo
E como vai estar em sentido anti-horário, menos na frente. E prepara a emoção, viu? Que vem mais emoção pela frente. Sangue no olho, faca na caveira, não desanime, parte para cima. Você vai ter agora a aula depois dessa, é o quê? Exatamente isso. Exercises para você maturar isso, fortificar na sua cabeça e continuar na guerra. Porque guerra é guerra. Miau.